Bora para mais um podcast, o Primecast da Saúde, a sua consulta particular aqui, ó, na palma da sua mão. Hoje eu sou o Daniel e estou sozinho. Minha esposa Lu não pôde vir para cuidar da bebê e o Carlão também não pôde vir, mas eu tô com um convidado fantástico. O cara é topíssimo, é meu amigo, conheci num episódio muito fantástico da minha vida, que é conhecendo a minha bebê mais nova, e ele vai falar por si, Dr. Cleiton Assunção de Barros. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, Daniel, é uma honra para mim estar participando aqui do Primecast e espero trazer boas informações aí à população acerca da ultrassonografia. Bom demais, cara. Dr. Cleiton, ele conheci fazendo o ultrassom da Helena e hoje a Helena já está com 6 meses, coisa mais linda, aquela gordinha maravilhosa, cara. Vamos lá, mestre. Vamos. Quem é o Dr. Cleiton? Bom, Dr. Cleiton, eu sou médico formado pela Universidade do Tocantins. Na verdade, formei no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos. ITEPAC seria a abreviatura, o nome mais conhecido da faculdade. Essa faculdade ela fica localizada em Araguaína, no Tocantins. Formei no ano de 2014 e, posteriormente, trabalhei naquela região norte do país. Em 2016, decidi vir para a capital, São Paulo, fazer a minha especialidade médica, que foi a ultrassonografia geral. Entre 2016 e 2018, eu fiz o curso de ultrassonografia geral, fiz a prova de título de especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, a qual fui aprovado. Posteriormente, fiz mais um ano de pós-graduação em medicina fetal e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em ecocardiografia fetal, que é o ultrassom do coração do feto intraútero. Oh, que fantástico, parabéns, cara. Eu fico muito feliz de participar de pessoas como você, né? Obrigado, Daniel. Começando, já dá para ver que você tem um propósito muito bonito, você tem uma história muito bonita que a gente conversou aquele dia na sua clínica. Isso. Né? E você está hoje em Mojimirim e está vindo também para Mogi Guaçu, né? Perfeito. Eu cheguei em Mojimirim no ano de 2020, né, para atuar na Santa Casa de Mojimirim. Fiquei atendendo pela Santa Casa durante um ano. Posterior a isso, decidi abrir a minha sala de ultrassom, que é a de Mojimirim. E, graças a Deus, deu muito certo. A aceitação do exame foi muito boa pelos demais colegas, né? E, logicamente, a procura dos pacientes. E consegui construir uma boa evolução, né, na minha área, na ultrassonografia, tentando dar sempre o melhor de mim para o meu paciente, tentando fazer sempre o melhor exame e ser o mais resolutivo e objetivo possível na conclusão do meu laudo, tentando ajudar sempre o paciente. E você é apaixonado, cara, pelo que você faz? Cara, eu sou extremamente realizado na minha profissão. Eu acho que era exatamente isso que eu queria fazer da minha vida. É muito gostoso isso, né? Aí o propósito acontece. Acontece. Né? Faz sentido, a vida tem sentido, né? É verdade. É um apaixonado pela profissão falando para outro apaixonado, né? Isso é então muito a gente não trabalha, né, cara? A gente se diverte, e tem um propósito fantástico. Doutor, é o seguinte, o que é a ultrassonografia? Boa pergunta. Vamos lá. A ultrassonografia hoje, ela está no ranking em segundo lugar entre os exames mais solicitados hoje na prática médica, certo? Por quê? Porque é um ultrassom. O ultrassom ele é um método de exame de imagem não invasivo, certo? Ou seja, ele não causa nenhum dano para o paciente. Ele é um método rápido, de fácil acesso. Vamos lá. E eu consigo dar muito diagnóstico acerca de critérios de urgência, até mesmo como triagem para pacientes que necessitam de um exame, outro método de imagem mais avançado, por exemplo, como uma tomografia, uma ressonância magnética, mas tudo pode partir de um primeiro exame, sendo ele o ultrassom, certo? Então, assim, a ultrassonografia hoje, ela é o exame de entrada para as diferentes especialidades
no sentido de diagnóstico, certo? Então, hoje a ultrassonografia ela se aplica, obviamente, às gestantes, que seria, digamos assim, o carro-chefe da ultrassonografia hoje, medicina fetal, que seria o estudo do feto intraútero, mas ela se aplica tanto nas patologias abdominais, nas patologias músculo-esqueléticas, nas patologias de crânio, especialmente nos bebês recém-nascidos com critérios de prematuridade. O primeiro exame é sempre a ultrassonografia, certo? Então, hoje, se aplica na metodologia vascular, certo? Com o método Doppler, tanto arterial quanto venoso, e também se aplica na cardiologia. Então, assim, a ultrassonografia hoje é o que nós temos de padrão de imagem mais acessível hoje à nossa população. Para você ter uma noção do tamanho, da dimensão e da importância que é a ultrassonografia hoje, a ultrassonografia ela só perde em tipos de exames solicitados, isso se tratando de SUS, apenas para o hemograma. Hoje o hemograma é sempre o líder de exame solicitado pela a classe médica e a ultrassonografia é o segundo lugar aí no ranking nacional. Ou seja, é um super exame, né? É um super exame, isso mesmo. Tá. E você disse agora no seu discorrer uma palavra importante para nós: medicina fetal. Perfeito. O que é medicina fetal, doutor? Legal, Daniel, você é muito bom nas perguntas. Vamos. Medicina fetal hoje é a especialidade da ultrassonografia, na verdade uma subespecialidade da ultrassonografia, que estuda o feto intraútero. Tem a medicina fetal, que é feita também pelos colegas ginecologistas obstetras que fazem o alto risco e o tratamento desse feto intraútero, mas aí seria uma parte mais cirúrgica, né? Então, da parte ultrassonográfica, que denomina-se medicina fetal, é o diagnóstico do feto intrauterino, certo? E como que se dá esse diagnóstico? Se dá através do exame de ultrassom nos principais, digamos assim, nas suas principais aplicações. Por exemplo, ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Agora aqui eu quero fazer um adendo e chamar a atenção das mulheres, das gestantes, né, que estão nos acompanhando, para passar uma informação muito importante. A ultrassonografia em medicina fetal, ela contempla 2 principais exames ao longo de toda a gestação, sendo eles ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é feito entre 11 e 13 semanas e 6 dias, e ultrassom morfológico de segundo trimestre, que deve ser obrigatoriamente realizado entre 20 semanas e 23 semanas e 6 dias. Então, é imprescindível que cada mamãe, que cada gestante que esteja aí no seu curso do pré-natal, esteja muito atento a esses dados. E um outro detalhe, não caiam, tá, em pegadinhas que ocorrem por aí, especialmente pegadinhas de plano de saúde. Por quê, Daniel? Existe uma metodologia de exames que eles solicitam assim, a ultrassonografia obstétrica com translucência nucal. Translucência nucal ela é feita entre 11 e 13 semanas e 6 dias, que é o período do morfológico. Porém, não é um exame morfológico. Isso é muito importante que a população entenda, que as nossas gestantes entendam, que a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre ela abrange uma série de fatores, uma série de análise anatômica do bebê e análise também materna. Como, por exemplo, no bebê, nós vamos avaliar dentro do ultrassom morfológico de primeiro trimestre translucência nucal, osso nasal, válvula tricúspide do coração, ducto venoso, frequência cardíaca. Nós vamos avaliar uma condição também que a gente olha no crânio do bebê, chamada translucência intracraniana. A gente avalia toda a anatomia do bebê, circunferência do crânio, tórax, abdômen, presença de bolha gástrica, que seria o estômago. Avaliamos a medida dos ossos longos, como, por exemplo, o fêmur. Avaliamos a implantação dos membros superiores e inferiores. Avaliamos placenta, inserção do cordão umbilical, líquido amniótico, colo uterino, Doppler das artérias uterinas para identificar e fazer um cálculo de risco para essa mãe que pode vir a desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia lá no segundo para o terceiro trimestre, caso este que é muito importante que toda mãe faça e o seu morfológico obrigatoriamente deve conter o cálculo de risco, tanto para a pré-eclâmpsia, através do Doppler das artérias uterinas, medida de pressão arterial, certo? E esse cálculo deve vir
deve vir em anexo no seu exame morfológico. Senão, o seu exame não estará completo. Tá certo? Diante disso, a gente consegue prevenir essa mãe de ter eventos adversos no futuro, no final da gestação, podendo causar critérios de gravidade, causar até mesmo a morte do bebê ou a morte materna, porque isso é muito importante. Cara, é muito, muito, muito importante mesmo. Então, quando você me fala dessas mensurações, sim, o que nós temos que levar de referência? Por exemplo, eu, Daniel, tenho quase 1,90 m, né? Perfeito. E eu tenho um amigo que tem 2,5 m e eu tenho um amigo que tem 1,60 m. Então, nós temos 3 tipos de esqueleto, né? 3 tamanhos. Perfeito. E eu acredito que no feto também exista essa discrepância. Isso, padrões de crescimento diferentes. Então, como que é feito, doutor, essa mensuração, se ela é proporcional ao tamanho do feto inteiro, e aí, por exemplo, tendo em virtude o tamanho do feto, o fêmur deveria ter X, ou existe uma medida padrão e um padrão de desvio? Como funcionam essas medidas? Perfeito, vamos lá. Existe um desvio padrão de normalidade. Isso a gente chama isso de curva de percentil, certo? Isso. As curvas de percentis são o norte de todo ginecologista obstetra que acompanha o pré-natal, certo? Então ele prefere observar percentil, número de percentil, certo? Do que o número medido pelo próprio médico ultrassonografista. O percentil é o ponto mais importante de você avaliar o ritmo de crescimento e desenvolvimento de um feto. O percentil ele funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar, vamos lá, o percentil de peso. O percentil de peso ele é uma junção de fatores. Circunferência craniana, circunferência abdominal, tamanho do fêmur, tamanho do úmero, por exemplo. Certo? O percentil normal de um bebê, em todo o curso da gestação, ele varia entre percentil 10 e percentil 90. Acima do percentil 90 é um bebê grande para a idade gestacional e abaixo do percentil 10 é um bebê pequeno. Entre 10 e 90 existe todos esses padrões. Aí entra... Isso, todos esses padrões de biotipo, certo? Mas se o pai é maior e a mãe... se o pai tem 2,10, a mãe tem 1,80, obviamente que esse bebê ele vai cursar em toda a gestação entre o percentil 70, vai 80, ser maior. Vai ser sempre na curva maior. Uma mãe que tem um padrão de estatura 1,50, o pai 1,60, esse bebê ele tende a ser numa curva de percentil muito próximo do percentil 10 ou abaixo de 50. Lembrando que isso não é regra. Não tá? é. Eu posso ter um casal de 1,50 m, mas ter um bebê de 4 kg e normal, certo? Por isso que, em medicina fetal, a gente sempre bate muito na tecla. Não é um achado isolado que vai condenar, tá, o critério de vitalidade do seu bebê. Sempre é uma junção de fatores, tá certo? Por isso que é muito importante que todos os colegas falem sempre a mesma língua, certo? O que é falar sempre a mesma língua? É a paciente chegar comigo para fazer um exame de ultrassom e a idade gestacional dela tem que ser exatamente aquela idade gestacional em que o obstetra que está fazendo o pré-natal dela está contando, certo? A paciente ela não pode chegar para mim hoje para fazer o ultrassom e eu simplesmente estimar uma idade gestacional naquele momento que eu encontrei. Porque faz sentido, né? Vai perder totalmente a curva de percentil de crescimento. Sim. Ou seja, esse exame ele vai ser inválido aos olhos do obstetra. Então, hoje, nós temos a cadeira, né, que é a especialidade da medicina fetal, que atua tentando padronizar, né, todo esse segmento gestacional, de modo que a gente consiga entregar em conjunto, né, ultrassonografista, obstetra e paciente, sempre o melhor resultado final para esse bebê. Cara, parabéns. Eu participei, tenho 2 filhas e eu sabia de percentil porque eu ouvi a primeira ultrassonografista falar em percentil e eu só ouvi essa palavra no dia da primeira na ultrassonografia da Sofia, que hoje tem 6 anos, e eu cheguei em casa e fui ver o que era isso. E eu acho que você deu uma informação importantíssima, cara. Obrigado e parabéns, porque foi muito claro, sabe? É muito legal. E outra coisa,
A ultrassonografia, ela não trata, ela identifica problemas. Perfeito. Esses problemas, você geralmente recebe uma indicação de procura. Olha, Dr. Cleiton, eu vou te mandar uma carta porque eu suspeito, por causa do quadro clínico da mãe, que esse bebê possa ter isso, ou geralmente é um achado? Existe a suspeita, que é o que nós chamamos de fatores de risco, certo? Vamos lá. Paciente, 50 anos, multípara, então ela chega a uma gravidez que ocorreu por acidente, digamos assim. Então essa paciente, só o fator idade dela já torna ela um alto risco para eventos adversos do bebê, certo? Lógico que durante a entrevista, né, durante os cálculos de risco que eu mencionei anteriormente, acerca dos exames, a gente vai observar tabagista, faz uso de drogas, etilista, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, doenças, doenças antifosfolipídicas e outras alterações que podem nos direcionar para alguns critérios patológicos, ou seja, antes mesmo do exame, eu já consideraria essa paciente um alto risco, certo? Agora, alterações morfológicas, ou seja, alterações da anatomia do bebê, ela só vai ser observada mediante o exame de ultrassonografia. Não há nenhum outro método de imagem, né, assim, que seja feito em larga escala, né, que possa observar alterações anatômicas do bebê intraútero, certo? Nós podemos lançar mão da ressonância magnética, mas seria um exame de alto custo, com radiação. Então, a ressonância ela está reservada em alguns casos especiais ali da medicina fetal, por exemplo, a suspeita de acretismo placentário, certo? Mediante uma suspeita de acretismo placentário, só para vocês entenderem o que é acretismo, é quando a placenta ela penetra demais na parede uterina. E ela começa a penetrar tanto que ela pode chegar a um nível de, por exemplo, chegar a grudar na bexiga da paciente. Essa paciente, obviamente, tem que ter diagnóstico. Não há a menor possibilidade de deixar passar um diagnóstico deste durante o ultrassom, porque envolve um risco iminente de morte dessa paciente durante o parto. O bebê vai nascer bem, porém a mãe pode não sair da mesa cirúrgica. Então, você vê o tamanho da importância. Nestes casos, há como lançar mão, sim, de uma ressonância, ou até mesmo em outros fetos mal formados, que existem malformações grosseiras que não é possível determinar o diagnóstico genético daquela alteração somente pelo ultrassom. Só pelo ultrassom. Aí a gente entra com ressonância magnética, o estudo genético do bebê, faz uma amniocentese, faz um cariótipo, que aí já é uma outra vertente da medicina fetal, que já fica restrita à parte genética e investigação mesmo dos colegas da obstetrícia e medicina fetal. Legal. Então, e uma das coisas, né, que me chamou a atenção agora de você falando, é muito importante planejar uma gravidez, né, doutor? Com certeza. Eu acho que o sucesso de uma gravidez está digamos assim, no planejamento desta gestação. A suplementação vitamínica hoje, com o nível de conhecimento, com o nível tecnológico que nós temos hoje, a suplementação de vitaminas, pensando numa gestação futura, é imprescindível para um crescimento e desenvolvimento de um feto, como é que eu posso dizer, 100% normal, certo? A gente consegue prevenir muitas alterações. Eu não vou te dizer zerar as possibilidades, porque na medicina nada é 100%. Sim. Mas um preparo para uma gestação futura, né, é imprescindível. E hoje, aqui na nossa região, nós temos excelentes obstetras aqui. Eu acho que nós somos privilegiados pela região que estamos, né, pela proximidade que temos de grandes universidades como o Unicamp, como a USP de São Paulo, que nós temos um acesso muito bom com esses grupos de pesquisadores. E nós temos muitos profissionais que são, digamos assim, são alunos desses pesquisadores que vieram aqui para a nossa região e que conduzem muito bem aqui as nossas gestantes. Eu não sou daqui, né, como falei para você, mas eu acho que eu me encontrei muito bem aqui. Eu tenho uma tratativa muito boa com os colegas, eu tento, né, entregar o meu melhor. E eu fico muito feliz de ver os colegas que recebem o meu exame, que entendem o que eu estou querendo dizer naquele exame e conduzem essas pacientes até o final da gestação e
posso garantir para você, 99% com sucesso e entregando o bebê no colo da mãe. É, muito bom. Bom, isso aconteceu comigo. Né? Então, eu sou suspeito se eu for falar alguma coisa. Aí você falou outra coisa muito importante que também me chamou a atenção. Nós estamos realmente aqui no centro, né? No polo tecnológico, no polo financeiro, né? Então, nós temos acessos. E você teve já um conhecimento de outras regiões. Sim. Né? Existe ainda lugares que a ultrassonografia não é acessível, doutor? Bom, eu vou usar um termo, Daniel. A ultrassonografia, um professor meu sempre falava, ela é operador dependente. O que significa isso? Operador dependente. Eu posso ter o melhor aparelho do mundo, mas se o profissional que está operando aquele aparelho não for capacitado para tal, impossível daquele exame sair bem feito, certo? Então, hoje, na região, vamos lá, vou citar onde eu conheço, na região norte do país, não é que não tenha o acesso, mas falta chegar incentivo tecnológico, tem aparelhos de ultrassom, mas com 10, 15 anos de uso, certo? E com, digamos assim, com alguns critérios de atraso, seja tecnológico, seja profissional, certo? E isso sim dificulta uma boa execução e uma boa evolução aí da ultrassonografia em relação ao diagnóstico e à indicação de tratamento imediato das mais diversas patologias. Isso abre margem para erro? Muita margem. Um aparelho ruim é um aparelho que não te dá segurança no seu diagnóstico. Um comparativo grosseiro seria você ter um excelente profissional na área de ultrassonografia trabalhando com um aparelho da década de 80. Esse colega não vai conseguir desenvolver o seu melhor ali, certo? Então, isso atrapalha sim, tá? Falando dessa diferença de região, de medicina ofertada, a gente fala muito em SUS, né? No particular, você tem a opção de investir e contratar o profissional da capacidade que você tem, consegue pagar, consegue fornecer paciente. Mas se tratando de SUS, isso ainda é bastante deficitário, especialmente na região norte. Nos extremos do país. Nos extremos do né? país. Eu acredito. E em relação ao material, ao equipamento que você disse, você teve contato no longo desses seus anos de profissão com alguns equipamentos, né? Imagino que vários deles. E o que você percebeu de evolução, cara? Perfeito. Uma excelente pergunta. Daniel, a evolução hoje, não só da ultrassonografia, mas eu digo da radiologia em si, com a chegada da inteligência artificial hoje, na atualidade, vou citar um exemplo. Hoje nós temos a mamografia. A mamografia é um raio-x da mama. A mamografia, nos Estados Unidos, o laudo já é feito por inteligência artificial. O médico não observa mais a imagem e emite um laudo. Ele simplesmente, um técnico faz a imagem do raio-x, sobe para um software, esse software ele analisa aquela imagem e já libera o laudo, efetivamente, com um índice de acerto muito superior ao humano. Incrível. E isso está evoluindo, sim. Tá? E faz todo sentido, cara, porque um laudo às 8 da manhã e um laudo às 8 da noite tocando direto, os olhos não são os mesmos, não né, são os cara? mesmos, a real a atenção não é humano a mesma. É humano, né, cara? Isso é a realidade dos fatos, certo? Mas, assim, a ultrassonografia hoje, ela consegue... vamos falar de uma parte da ultrassonografia que ela consegue, que é o carro-chefe no âmbito hospitalar, que seria a ultrassonografia do abdômen, por exemplo. Né? Dentro desses critérios de ultrassonografia do abdômen, que a gente chama, na linguagem técnica, ultrassonografia em medicina interna, que envolve avaliação do fígado, do rim, da bexiga, a aorta abdominal e diversos outros órgãos. Na verdade, todos os órgãos da cavidade abdominal é possível observar com a ultrassonografia. Mas quando você associa um bom preparo deste paciente com uma tecnologia avançada, um aparelho de ponta e um profissional capacitado, você consegue resolver ali, em média mínima, 60% dos casos dos pacientes que chegam pelo pronto-socorro. Então, isso torna um custo hospitalar mais barato. A ultrassonografia ela não é um exame caro.
A manutenção de um aparelho de ultrassom ela é quase uma revisão de um carro, uma vez a cada ano, certo? Então, quando um colega que está atuando, ele cuida daquele aparelho, ele consegue manter uma dinâmica, né, de cuidado com esse aparelho, você consegue fazer muito, muito bem pelo seu paciente com esse aparelho de ultrassonografia. Ah, que fantástico. E qual a limitação do ultrassom, cara? Boa. Vou falar para você, a principal limitação da ultrassonografia hoje seria o biotipo do paciente. Um paciente obeso mórbido. Esse paciente, o feixe de ultrassom, ele tem dificuldade de ultrapassar algumas barreiras, como tecido adiposo, tecido gorduroso espesso. Paciente que tem uma camada de pós acima de 8 centímetros, por exemplo, esse exame ele já está fadado ao erro. Tá? É impossível. Outro ponto importante, o exame o ultrassom ele não contrasta bem com o ar. Então, também seria um limitador ali. Paciente que tem uma distensão gasosa muito grande, não fez o preparo correto, se alimentou previamente antes de um ultrassom do abdômen, por exemplo, prejudica sim o exame. Tá? Então, por isso que existem preparos, existem uma certa dieta ali que a gente pede para o paciente fazer para que o exame seja bem executado conforme o protocolo. Ah, legal. Via de regra, qual é o preparo básico para um bom exame de ultrassom? Vamos lá, depende do exame. O principal preparo para o exame do abdômen total, certo? Vamos lá, é jejum de 4 a 6 horas, para que a gente consiga observar muito bem a vesícula biliar. Se o paciente já fez colecistectomia, que seria a retirada cirúrgica da vesícula, esse paciente ele não, digamos assim, ele não tem obrigatoriedade de fazer o preparo, certo? Vamos lá para um outro tipo de exame, ultrassom de rins e vias urinárias. O preparo, a indicação é bexiga cheia. Por que a bexiga cheia? Porque a bexiga distendida eu consigo avaliar muito bem as paredes da bexiga e o ultrassom é muito bom em meio de contraste, que é o líquido. Tá? A gente chama meio de contraste porque o líquido ele faz uma janela acústica muito boa para os órgãos que estão ali dentro, ali naquela região da pelve, por exemplo. Eu consigo ver com a bexiga cheia as paredes, né, todas as camadas anatômicas da parede, eu consigo ver muito bem a uretra, eu consigo ver muito bem a próstata. Então, se tratando de mulheres, bexiga cheia, eu consigo ver muito bem o útero, consigo ver muito bem os ovários. Então, o preparo ele é importante. É por isso que é sempre orientado o preparo e quando o paciente não segue a orientação do preparo, dificulta muito o exame e prejudica o resultado dela mesmo. Tá. Voltando um pouco agora na medicina fetal, tá? O que é a eco? Perfeito. Eco, na verdade, é vertente, é ultrassonografia em si, tá? Mas o ecocardiograma, certo? Nada mais é do que a ultrassonografia do coração, do feto, certo? O ecocardiograma hoje ele veio para ficar. Inclusive, nós já temos lei sancionada, tá? Agora em março, tá? Pelo Ministério da Saúde, obrigando que toda gestante em acompanhamento pré-natal, seja ele alto ou baixo risco, tenha direito a um ecocardiograma, certo? Então, legal, isso vai trazer um avanço gigantesco para nós, isso vai melhorar muito, tá, a qualidade de nascimento dos nossos bebês. Hoje, eu vou ser bem sincero para você, o grande vilão hoje do médico ultrassonografista que faz a parte fetal é a avaliação minuciosa do coração. Tá? É por isso que eu estou fazendo o eco fetal agora, né? Iniciei, são 18 meses aí de caminhada, mas com muita dedicação eu vou conseguir triar muito bem esses bebês do ponto de vista cardiológico. Então, o ecocardiograma fetal, ele é uma avaliação em que a gente avalia não só a estrutura anatômica do coração do bebê, mas também avaliamos a parte funcional do bebê, do coração fetal. Essa parte funcional ela é feita com avaliações do Doppler. Então, é um exame extremamente minucioso e que traz um resultado muito bom para a vida evolutiva desse bebê e especialmente durante o nascimento. Inclusive, dependendo do resultado, a mamãe já pode tratar intrauterino, sim, né, cara? Sim. Dependendo do tipo de patologia, hoje a medicina fetal está tão avançada que os procedimentos cirúrgicos ocorrem intraútero tranquilamente e com índice de sucesso
enorme. Cara, que fantástico. Eu conversando com algumas pessoas, que eu ia conversar contigo, e a gente pergunta, né, com pacientes e tal. Uma pergunta que eu recebi. Eu estou menstruada. Vai ter alguma interferência no resultado do meu ultrassom? Não. Pacientes, no período do ciclo, tá? Mas hoje é o período, o dia que eu estou com um sangramento mais exacerbado. Pode fazer ultrassom tranquilamente, tá certo? O que o sangramento ele poderia atrapalhar durante uma avaliação ultrassonográfica por via transvaginal? Se a paciente estiver com suspeita de um pólipo endometrial, por exemplo, durante o período do ciclo, o endométrio, que é a cavidade do útero, tá? É a parte que descama de dentro do útero, ela vai estar cheia de coágulos. O coágulo no ultrassom ele se apresenta como uma estrutura branca, que a gente chama de ecogênica. E o pólipo também é branco, ecogênico. Então, neste caso específico, seria, digamos assim, contraindicado fazer se for a intenção observar pólipo. Mas se for a intenção observar ovário, parede uterina, mioma, que são as patologias comuns ali, cisto ovariano, pode fazer tranquilamente. Não há contraindicação. Então, talvez venha daí esse mito. Isso, talvez esse mito. Tá? Mas aí o próprio colega que vai pedir, ele vai falar, olha, como a minha suspeita é pólipo endometrial, recomendo que você não faça nesta fase do ciclo, que seria os dias de sangramento da paciente. E o exame apresenta algum risco, doutor? Não. O ultrassom transvaginal não gera nenhum risco, tanto para a paciente ígida, ou seja, a paciente que não tem nem... Vamos lá, vou zerar aqui. A ultrassonografia transvaginal ela não representa nenhum risco. Um dos grandes momentos em que as mulheres têm medo da ultrassonografia vaginal é durante a fase inicial da gestação. Muitas mulheres pensam que o transdutor ele vai atingir a cavidade, vai chegar até o bebê. Isso não acontece. O transdutor ele penetra apenas na região vaginal e chega muito próximo ao orifício externo do colo. Até chegar ao bebê, nós temos ali pelo menos uns 8 a 10 centímetros ainda de distância que não vai acontecer nada. Existe alguns casos que você vai ouvir falar ou que algum colega vai falar, é assim, mas eu tive um sangramento depois do ultrassom. Isso é coincidência, tá? Não foi a ultrassonografia que te fez sangrar. Isso é importante. Isso é importante falar. Isso é muito importante. E o que você já teve de achado na sua clínica, cara? Que te chamou a atenção? Nossa, Daniel, olha... Já tive de tudo, sindrômicos, né? Já tivemos bastante casos sindrômicos. Nós tivemos um caso especial, inclusive tem uma postagem até no meu Instagram sobre isso, de uma hérnia diafragmática congênita, que eu fiz o diagnóstico em um bebê de 20 semanas. E essa hérnia ela já estava causando uma hipoplasia, que era uma falha no desenvolvimento tanto do coração quanto do pulmão do bebê. Esse bebê já estava fadado à morte ali, iria morrer, vamos lá, com 30 semanas no máximo, se não tivesse o diagnóstico. Foi feito o diagnóstico com 20 semanas, prontamente fiz o contato com um colega, que é o Dr. Kleber Cursino, um colega que é professor da Unicamp, da área de medicina fetal, opera muito bem intraútero. E ele acolheu essa paciente já no dia seguinte, ele a convidou para ir na clínica particular dele, porque ele não teria vaga para atendê-la na Unicamp. Ele atendeu essa paciente, confirmou o diagnóstico, encaminhou ela já para a Unicamp. De lá, a equipe de medicina fetal fez uma cirurgia, eles introduziram um balão através de um endoscópio, fizeram uma endoscopia no feto dentro do útero. Caraca, inclusive, eu tive a honra de acompanhar esse procedimento. E fizeram um balão, né, para que esse pulmão ele seja embebido por líquido e tenha uma expansibilidade do tórax, certo? Esse bebê foi acompanhado até 32 semanas. Nesta fase de 32 semanas, eles fizeram novamente um procedimento e retiraram esse balão e indicaram o parto da paciente em torno de 36 a 37 semanas. Esse bebê nasceu, continua em tratamento, mas está aí, convivo, está no colo da mãe. E a evolução é promissora. Então, o diagnóstico prévio, ele aumenta muito a chance de vida do bebê. E você falou uma outra coisa que me chamou a atenção. Confirmar diagnóstico, né? Na nossa área da saúde, isso é muito importante. Como você conduz
aquela paciente que chegou para fazer uma rotina e ali você identifica um problema, seja qual for a doença, a enfermidade, né, seja nela ou seja no feto. Como que o médico deve fazer nesse momento, o ultrassonografista? Daniel, deveria existir um curso para isso, porque não é fácil. Eu imagino. Tá? É um momento muito difícil, tanto para nós médicos, né, não só da minha área de ultrassonografia, eu acho que para qualquer médico. Tá? O momento de você dar um diagnóstico, tá? Um diagnóstico de gravidade, especialmente para uma gestante, que ela já tem um vínculo afetivo mãe-feto muito grande, tá? Ao longo dos dias, dos meses, isso, quanto mais tardia uma gestação, maior o amor, não só da mãe, mas do pai, de toda a família. Então, assim, é um momento que eu me preparo vagarosamente para introduzindo essa mensagem para a mãe. Por exemplo, estou fazendo o exame, eu termino o exame primeiro, eu vi que já tem alguma alteração, eu vou fazendo o exame. É lógico que existe uma descarga de adrenalina, o coração da gente dispara, a gente começa a ter uma sudorese fria ali, porque é algo, né, que a gente tem a noção que o prognóstico é ruim, é um prognóstico sombrio, que a gente chama quando é algo muito grave. Sim. E o que eu faço? Eu tento ir fazendo algumas perguntas, tendenciando essa mãe a responder algo que me leve a linkar com aquela condição clínica catastrófica daquele bebê. Por exemplo, mãe, você teve algum trauma? Você teve algum sangramento no primeiro trimestre? Existe algum critério de síndrome fetal na família? A gente vai perguntando, certo? E nisso você desperta uma certa atenção da paciente, a paciente começa a mudar o semblante e a gente vai tentando passar vagarosamente essa informação. Mas eu nunca chego assim de uma vez e descarrego a notícia no colo da mãe. Eu acho isso difícil. Eu sei que você vai perceber que existem personalidades e personalidades. Tem pessoas que vai falar, eu prefiro que fale logo na minha cara. Outras, eu prefiro nem saber e tentar absorver essa informação de outro modo. Não existe regra para isso, mas é um momento muito difícil e eu tento falar de maneira sequencial, não de uma vez, tá? Falando vagarosamente e tentando explicar o porquê que aquilo aconteceu, que não é fácil mesmo. Eu vou te contar uma experiência que eu tive na gravidez da Sofia. Nós fomos fazer um exame, se eu não me engano, foi acho que no terceiro mês. 12 semanas, mais ou menos? Por aí. E a médica simplesmente virou e falou, olha, você vai ter que procurar... nós vamos ter que fazer mais alguma coisa porque tem um tamanho anormal de crânio. Né? Eu não sei qual foi o termo que ela usou, mas me assustou muito. Né? Mas foi assim... Braquicefalia ou dolicocefalia. É uma variação da... Papuf, sim. Ela falou, olha, o tamanho da cabeça da criança, ela falou desse jeito, seco. Não está normal. Está muito... Cara, ela usou o termo muito. Nossa. Muito maior do que deveria. A Lu imediatamente entrou em desespero. Sim. Eu entrei em desespero. Saí da clínica da colega... Liguei para um amigo meu do Hospital 22 de Outubro. Imediatamente ele acionou um amigo ultrassonografista. Fomos para lá. Ele fez o exame, repetiu. E eu estava com laudo. Eu tenho esse laudo, cara. E tá tudo bem, Daniel. Tá tudo bem. Eu falo, cara, mas tá tudo bem. Relaxa. Pode ser um problema do equipamento dela, tal. Saímos de lá. Fui para outro hospital, cara. Entramos em outro hospital, repetimos o exame. Eu fiquei a noite inteira correndo atrás disso, esse dia. E também deu tudo bem. No outro dia, a gente foi para outra cidade, longe daqui, neutra. E fizemos pela terceira vez o exame, cara. Você vê, né? Ou seja, pela quarta... O impacto de uma notícia... pela terceira vez. Aí, tá tudo bem.
E hoje a Sofia está lá, graças a Deus, tudo bem. Então, eu senti na pele, talvez, eu não sei se foi a pressa dela, eu senti na pele a responsabilidade que você tem, doutora. Sim. Porque aquilo me atormentou a ponto de... Nós passamos a noite correndo atrás e a gente moveu mundo e fundo e eu fiquei com 4 diagnósticos, 3 iguais e esse um diferente. Que isso, né? Depois eu liguei para a médica. Falei, doutora, eu tenho aqui na mão 3 diagnósticos e um diferente do que a senhora disse para a gente. Você sabe se aconteceu alguma coisa, tal? Aí ela foi um pouco ríspida comigo, sabe? Daí você já tira um pouquinho da personalidade dessa pessoa, né? E ela me disse, bom, errar, todo mundo erra, isso pode acontecer, e jogou a culpa no equipamento, por isso que eu te perguntei de equipamento. Né? E isso me marcou. E eu imagino que eu não deva ter sido o primeiro acontecimento. Eu trabalho na área da saúde, eu sei que isso é possível. Então, eu queria te dar mais uma vez parabéns como você conduz. Eu fui muito bem acolhido na sua clínica, cara. Obrigado, Daniel. Né? E eu isso lembro muito bem quando você chegou lá. É um dos Era segredos... terceiro trimestre já, né? Exatamente. Estava no finalzinho ali e a gente Foi um exame mais para concluir a normalidade do bebê, já preparando para o parto. Coisa mais linda. Então, eu queria te dar parabéns. Obrigado. E te contar esse caso que me veio à cabeça agora, eu nem lembrava muito bem, mas conforme você foi falando, eu me lembrei. Vamos falar um pouquinho sobre idade gestacional. Perfeito. Né? Você falou que o seu exame é direcionado com a idade gestacional que o obstetra te passa. Isso. Quando a paciente chega para mim, já em acompanhamento pré-natal. Isso. Então, ou seja, o obstetra ele já traçou mais ou menos ali uma média de idade. É lógico que, vamos lá, idade gestacional. Idade gestacional. Como que é determinada uma idade gestacional? Existem 2 métodos principais que deve ser estimada a idade gestacional. Primeiro, pelo CCN, que é o comprimento crânio-nádegas do feto no primeiro trimestre, certo? Quando eu digo no primeiro trimestre, pode ser 6 semanas até 13 semanas e 6 dias. Isso é considerado primeiro trimestre. E o bebê é medido através dessa metodologia, tá? Que é um traçado, uma linha reta, do bumbum do bebê até a cabeça. Ponto. Nesta fase, o aparelho de ultrassom ele vai medir, mediante o tamanho deste embrião ou feto, ele vai estimar uma idade gestacional. Paralelo a isso, nós temos a data da última menstruação. O primeiro dia da data da última menstruação, nós fazemos um cálculo, tá? E hoje, geralmente, a gente usa aplicativo. Este cálculo ele vai estimar também a idade gestacional deste bebê, certo? O que eu faço na minha clínica? A paciente chegou a primeira vez, ela está no primeiro trimestre, primeira coisa, eu pego a data da última menstruação, sendo bem enfático, é o primeiro dia do sangramento. Aí ela vai, doutor, foi tal dia. Eu faço um cálculo antes de fazer o ultrassom, certo? Fiz o cálculo. Por exemplo, data da última menstruação, X, a idade gestacional para hoje seria 10 semanas. Eu vou lá, faço o ultrassom estimou o bebê em 10 semanas e 5 dias, ou seja, 5 dias para mais quando comparado com a data da última menstruação, certo? Neste caso, via de regra, quando eu tenho uma diferença em até 7 dias, diferença de idade em até 7 dias entre ultrassom e data da última menstruação, eu vou confiar na data da última menstruação, tá? Geralmente, as pacientes elas falam, doutora, meu ciclo menstrual é regular, ou doutor, o meu ciclo menstrual ele é irregular, certo? Quando a gente tem uma dúvida que esse ciclo ele pode ser irregular, a variação é ainda maior e aí a gente passa a confiar na ultrassonografia, certo? Mas os obstetras eles gostam sempre de confiar na data da última menstruação porque esse é digamos assim, é o protocolo, é o padrão. Se não for compatível, se a data da última menstruação não for compatível, nós vamos acreditar sempre na primeira ultrassonografia, que tem que estar sendo feita ali no primeiro trimestre.
É lógico que vai existir aqueles casos que fogem da regra. A paciente não sabia que estava gestante, foi descobrir o bebê já estava com 20 semanas. Nessa fase, a gente vai, obviamente, datar pela medida, que é a biometria fetal, que é a medida dos ossos longos do feto, circunferência do crânio, circunferência do abdômen e fêmur, certo? Mas aí já dá uma variação muito maior, tá? Uma variação de dias aí muito maior em relação à data provável do parto. Então, quanto mais tardio a datação, mais errôneo será a data provável do parto deste bebê. Ah, entendi. Cara, muito interessante isso. Muito legal. E você não trata? Não. Você hoje só eu faz só faço ultrassom. Hoje eu não trato, exceto alguns protocolos. Por exemplo, eu fiz um morfológico de primeiro trimestre em determinada paciente. Durante o cálculo de risco, eu observei que essa paciente ela tem alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia, que seria a hipertensão na gestação. Hoje, já é protocolo iniciar o AS na dose no Brasil de 100 miligramas. A dose correta é uma dose baseada no estudo americano, que é 150 miligramas. Mas como não tem AS no Brasil de 150, a gente utiliza a dose de 100 miligramas. Neste caso, exclusivamente, a paciente com critério de alto risco para pré-eclâmpsia, ela deve obrigatoriamente iniciar o uso do AS antes das 16 semanas. Então, ou seja, se ela fez o morfológico comigo, ela provavelmente já está ali entre 12, 13 ou 14 semanas. Então, não há tempo a perder. Neste caso, eu já oriento e prescrevo o AS. Mas deixando-a ciente de que a palavra final é sempre do obstetra. Caso o obstetra dela, por algum motivo, contraindique o AS, vai ser feito por ele, né? Ele é que conduz todo o tratamento. Mas a minha parte foi feita em relação ao diagnóstico, estimar risco e iniciar o protocolo. Ah, muito legal, cara. Muito legal. E o que você acredita que venha de novidade por aí com essa tecnologia, com esse nossa inteligência artificial? Eu, Daniel, vi na odontologia nesses 20 anos muita mudança. Por exemplo, no meu caso, o scanner. Sim, né? é verdade. Que eu não preciso moldar mais paciente, cara. Eu passo uma... Já desenha com riqueza de detalhes ali no computador absurda, ao vivo. Né? Eu fiz o scanner. E o que você acha que vem por aí, doutor? Muito bem. Olha, hoje o que eu acho? Eu acho que hoje e no futuro próximo nós teremos aí estruturas e metodologias de laudos digitais por inteligência artificial, especialmente na parte raio-x, tomografia. Na ultrassonografia, é possível que tenhamos algo nessa parte de inteligência artificial, mas ainda por ser um exame dinâmico, tá? Ou seja, você tem que fazer varreduras dinâmicas e busca ativa acerca da queixa clínica do paciente, ainda não se tem um robô para que execute isso desta forma, certo? Então, acredito que o que pode haver de mudança para melhor do ponto de vista tecnológico seria qualidade de imagem. Hoje nós conseguimos fazer, que já está em prática hoje, nós temos aparelhos de ultrassom aí que nós conseguimos fazer imagens realísticas de um bebê, né? Até as ranhuras de um lábio do bebê é possível você criar durante um ultrassom 3D, 4D, 5D, certo? Mas para melhor, o que vem, que inclusive já está no mercado e que eu estou trazendo para Mogi Guaçu, com esse novo aparelho que eu adquiri, vai ser a parte de avaliação do fígado, né? Quantificação de gordura hepática, elastografia hepática, especialmente para aqueles pacientes que têm critérios de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é algo que está muito comum e disseminado aí em nosso meio, que antigamente era, digamos assim, era postergado o tratamento, ninguém dava muita ênfase nesse caso, e hoje já se sabe que a gordura hepática, a gordura do fígado, quando não tratada, obrigatoriamente ela vai cursar a longo prazo com a evolução crônica, que seria a cirrose. Então, hoje, a ultrassonografia ela trouxe essa metodologia de elastografia hepática, que já substitui a biópsia hepática, né, porque ela consegue estimar o grau de fibrose do fígado de um paciente sem sequer tocar nesse fígado, apenas por questões tecnológicas, software. E aí, através disso, eu consigo dizer o fígado deste paciente está evoluindo para cirrose, grau 1, grau 2, grau 3, né? E aí existem os protocolos de tratamento.
Porque o fígado, uma vez que ele entra em critérios cirróticos, dificilmente a gente consegue recuperar. Então, o fato é que a ultrassonografia, através da elastografia hepática, chegou para mudar a evolução catastrófica desse paciente que não tinha, digamos assim, que não tinha acesso a um grupo de especialidade como uma biópsia hepática, um hepatologista, né? Então, hoje, a gente já consegue triar esse paciente e direcionar ele antes da sua, digamos assim, da sua perda da janela de tratamento do fígado. Ah, que legal. Então, cara, isso é a tecnologia vindo para melhorar e mudar. Então, você começou também a fazer esse tipo de exame, está trazendo Isso, nós vamos trazer para cá, tá? Essa tecnologia do nosso aparelho, que é a elastografia hepática, que é um ultrassom, né, direcionado para a quantificação do grau de fibrose e inflamação hepática, especialmente nesses pacientes que estão aí nessa fase de emagrecimento, né, e acompanhamento do grau de gordura hepática, que na linguagem médica a gente denomina esteatose hepática. E falando um pouquinho de esteatose, né, que é o que eu estou tratando também. Você está tratando? Eu tô, cara. Eu já eliminei alguns quilos aí. Muito bom. Porque é importante. O que é esteatose? O que causa esteatose, doutor? Perfeito. Vamos lá. Esteatose hepática nada mais é do que gordura no fígado, impregnação gordurosa no fígado. O que causa a esteatose hepática? A principal causa dela é hábitos de vida. O que seria hábitos de vida? Sedentarismo, má alimentação, tabagismo, etilismo, tudo isso é um conjunto de fatores que faz com que o seu fígado fique sobrecarregado, você tem um grau de absorção e de ingesta gordurosa acima do necessário, certo? Essa gordura ela tem que ser metabolizada em algum órgão, e esse órgão vai ser o fígado. E ele, quando em excesso, ele não consegue excretar, certo? E acumula. É como você vai desenvolver dislipidemias, por exemplo, colesterol alto, triglicérides e outras alterações também circulantes no sangue. E qual o grau de classificação dessa esteatose? Perfeito. A esteatose ela é basicamente classificada em leve, moderada e grave, né, que nós quantificamos na ultrassonografia como grau 1, esteatose grau 1, grau 2 e grau 3, respectivamente, leve, moderada e grave, certo? A partir do momento, quando que eu vou indicar uma elastografia hepática? Pacientes que tenham critérios de alteração, né, de TGO e TGP, que são as enzimas do fígado, né, ou pacientes que já tenham outras alterações estruturais do fígado. Por exemplo, você tem um paciente que tem uma esteatose hepática grau 3. Muito provavelmente esse paciente ele vai ter uma hepatomegalia, que é um aumento do fígado. O fígado está inflamado, ele fica edemaciado, ele cresce em tamanho, isso torna o fígado congesto, uma sobrecarga muito grande, e esse fígado ele passa a gerar processo inflamatório repetitivo. Ao longo de anos, cirrose não desenvolve do dia para a noite, cirrose é anos, certo? Então, ao longo de anos, isso vai causando lesões irreversíveis no fígado. Essas lesões se traduzem em fibrose. E o que a elastografia faz é exatamente isso. Ela mede o grau de fibrose do fígado. Ou seja, quanto esse fígado já foi lesionado ao longo de anos. Ou seja, um quadro de cirrose, um quadro de lesão no fígado, nós conseguimos parar, mas não regredir. Não regredir. Perfeito. Excelente colocação. Perfeito. Certo? E a gente, quando fala cirrose, todo mundo pensa, é alcoólico? Não. A cirrose ela pode ser das mais variadas etiologias. Inclusive medicamentosa. Medicamentosa. E grave, viu? Cirrose medicamentosa geralmente é aguda, né? Aquela cirrose aguda que compromete gravemente a função do fígado. Certo? Pode cursar também associada à pancreatite e outras alterações graves. Tá? Pancreatite é outra coisa muito séria. É, seríssima. Tá? Eu já perdi amigos com pancreatite. E geralmente as pancreatites são vamos lá, excesso de medicamento, excesso de suplementação, excesso de vitaminas aí, que muita gente hoje está muito em alta, né? A turma fazer suplementações vitamínicas exacerbadas através dos mais diferentes métodos aí de aplicação de vitaminas, uso de esteroides e outras alterações que possam causar a pancreatite. Ou seja, tudo tem que ser dosado e planejado.
Tudo dosado e planejado. Quer ficar sarado, tem que ser dosado e planejado. Tá doente, tem que tratar dosado e planejado. Esse é o caminho, né, doutor? É isso aí. Okay. Tá. Moderação em tudo, tá? Em tudo que se for fazer, tem que ser moderado e contínuo. Eu acho que hábitos de vida hoje é imprescindível para que a gente tenha uma evolução de saúde muito boa na quarta, quinta, sexta década de vida. Exames preventivos são importantes? Sim, mas a prevenção ela tem que partir dentro de casa, né? Hábitos de vida, alimentação saudável, atividade física, e aí sim, associado a exames preventivos, a gente consegue prevenir e evitar muitos danos. E você se considera um médico de sucesso? Daniel, eu vou... considerando a minha história, sim. Tá? Eu quero ir muito além, eu quero ir muito mais além. Mas, só fazendo um breve resumo, eu fiz faculdade de medicina, né? Eu fui bolsista, eu trabalhava como telefonista do SAMU, na cidade de Araguaína, eu era concursado da prefeitura de Araguaína, eu trabalhava à noite como telefonista, atendendo as ligações do 192, e, paralelo a isso, fazia o curso de medicina durante o dia e dava plantão à noite como telefonista. E, assim, olhando para trás, né, nasci numa cidade chamada São Geraldo do Araguaia, uma cidade de 16 mil habitantes, fui alfabetizado na zona rural, minha mãe era professora, então eu cheguei na cidade com 8 anos de idade, mas já sabia ler, escrever, fazer conta, a tabuada em si, porque minha mãe ensinava muito a gente em casa. E, então, assim, minha mãe era professora e eu acho que chegar onde eu cheguei, estar aqui em São Paulo, para mim é um privilégio, um motivo de orgulho. Eu, quando volto, faço questão sempre de ir na minha cidade, vou pelo menos 1, 2 vezes ao ano. E tento, né, assim, trazer mais colegas, incentivar mais colegas, porque a educação, ela muda o mundo e muda uma geração. Eu acredito que a minha geração vai mudar. Minha filha vai estudar, minha filha vai fazer nível superior, né? E eu acho que, onde eu já estou, eu me considero, sim, um médico de sucesso. Mas eu quero mais. Que fantástico. E o sucesso não é financeiro, né, cara? Não. Definitivamente não. Tá? O sucesso é poder estar aqui com você, poder conhecer pessoas como você, compartilhar experiências, trocar ideia. Acho que desde a primeira vez que você foi lá, eu lembro quando você saiu, você falou, cara, obrigado, seu atendimento é diferenciado. Isso é muito gratificante, Daniel. Tanto é que depois a gente ficou até conversando sim. pelo Instagram. Você me deve uma carne, cara. Eu não esqueci, não. Inclusive, eu falei para minha mulher, eu trouxe uma picanha para você do Tocantins. Então, cara, é verdade. Você me deve uma carne, cara. Tá lá em casa, eu te juro. Mas vai ser um prazer fazê-la contigo. Vamos. Ou na minha casa ou na sua. Vamos combinar. Tá dado o convite. E manda uma mensagem que você acha que vai fazer a diferença na vida de alguém que vai ouvir, cara. Bom, uma mensagem que eu gostaria de passar é que durante a nossa formação de vida, né, eu acho que todos nós temos sempre que procurar fazer o melhor naquilo que nos propomos a exercer. Por exemplo, eu decidi fazer ultrassonografia. Eu me dediquei, abdiquei de muitas coisas. Minha filha nasceu durante a residência médica. Eu praticamente não convivi com a minha filha no meu primeiro ano, né? Mas foi me dedicando para tentar fazer o melhor quando eu estivesse aqui na linha de frente da ultrassonografia. Então, assim, dedicação, persistência e perseverança, eu acho que é uma das vertentes para o sucesso profissional. Então, a mensagem que eu quero deixar é que, se você se dedicar naquilo que você tem como objetivo de vida, seja qual for a profissão, o sucesso invariavelmente vai chegar. Fantástico, cara, fantástico. Bom, parabéns. Obrigado. Eu faço minhas suas palavras. A agradecer. Deus gosta de mim. Eu sou um cara muito abençoado, eu convivo e participo de vida de pessoas como você, que fazem o meu dia ser melhor. Amanhã eu vou ser uma pessoa melhor por causa desse papo nosso. Perfeito. É muito importante. Soma, você é um cara que soma, né? E a empatia foi desde o primeiro momento. Verdade. Você fez uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Você tratou a minha esposa
com uma cordialidade, com carinho e com respeito, que ali eu me conectei a você, cara, sabe? Eu precisava te falar isso, eu deixei para te falar isso no final, e isso me chamou a atenção, que infelizmente, eu, Daniel, nas nossas 2 gestações, nós não tivemos o mesmo tratamento que nós tivemos com você, de todos os profissionais que nós participamos, né? Mas você foi um deles que a gente teve a honra de participar, e eu não sei se amanhã, depois, planejaremos um outro filho, mas com certeza, se eu fizermos, estaremos lá na sua clínica. Será uma honra, Daniel. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Sucesso pessoal, sucesso profissional, sucesso em todas as áreas, porque dá para ver que você é um escolhido, dá para ver que você faz a diferença no mundo. E fazer a diferença, cara, é muito bom. Sabe, eu com certeza quero gravar mais um episódio contigo. Sem dúvida. Foi muito bom, cara. Você tem uma empatia fantástica e uma conexão fantástica. Sorte da sua esposa, sorte da sua filha, né? Elas estão aí me acompanhando. Participarem de um pai, de um marido assim, tá, cara? Parabéns. Daniel, obrigado. Eu queria também te dizer que isso aqui para mim, o que aconteceu hoje, foi uma quebra de uma barreira muito grande. Eu nunca participei de nada frente às câmeras. Eu tenho uma dificuldade. A gente sabe que chegou o momento. Hoje a tecnologia está aí, a medicina ela evoluiu muito para digamos assim, esse mundo online. E eu fui criado no Norte, fui criado de uma maneira bem mais tradicional. Então, assim, eu tenho uma certa resistência. E hoje, cara, você me deixou muito à vontade aqui. Pô, que bom. Sinceramente, cara. A gente não programou. Foi um papo foi muito que saiu, legal, fluiu. Muito bom. Passou cara. muito rápido. Me senti muito bem. Você me deixou muito à vontade. Fiquei feliz de poder conseguir fazer esse podcast com você. Confesso que eu fiquei com medo ali quando saí de casa. Falei, meu Deus, será que vai dar certo? Me abençoou para falar bem, para não faltar as palavras, para não gaguejar ali na frente do Daniel. E eu acompanho você nas suas redes. Eu acho tão bonito, cara. Eu acho tão espontâneo como você consegue fazer aquilo. E aí mostro você, a minha esposa, você tem que fazer assim, olha, é muito bonito, olha como ele fala, olha como ele faz naturalmente. E eu acho que hoje já foi um grande passo. É uma maneira de conectar, né, cara? Você não tem noção quanto você está me ajudando. Imagina, cara. Me trazendo aqui e me dando essa oportunidade. A recíproca é verdadeira. Eu, em nome dos meus sócios, né, que é a minha esposa e o Carlos, fundadores do Primecast da Saúde, deixamos aqui nosso sincero agradecimento para você e vai ter outro convite, cara. Vai ter mais. Será uma honra para mim. Obrigado, doutor. Um abraço. Valeu. Deus abençoe, cara. Valeu, Joãozinho.